A gente vai seguir nesse assunto, falando ainda do PL da dosimetria, e nós vamos conversar agora com o advogado e professor de teoria do Estado, Ricardo Souza, para a gente entender os próximos passos. Ricardo está conosco na ponta da linha, eu já dou a ele o nosso boa tarde e já vou te perguntar, Ricardo, boa tarde, e eu queria te perguntar o seguinte, esse PL já pode ser contestado pelo Supremo antes mesmo do veto ou da sanção do Lula, o veto como ele prometeu, ou sanção como ontem era esperado? Boa tarde para você, bem-vindo como sempre aqui ao nosso Deadline. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Maiara. Boa tarde à audiência. Luiz, a sua pergunta ela é importantíssima. A primeira coisa que eu tenho que ressaltar aqui é o seguinte, né? O judiciário ele deve reagir somente quando provocado. Então, você perguntou se ele já deve de imediato tomar alguma medida com relação a esse entendimento do Congresso. A resposta é negativa. Enquanto não houver nenhum tipo de provocação, nada deve fazer o judiciário, né? Lembrando que todos esses casos mais polêmicos aí que nós temos discutido no dia a dia aí foram objeto de alguma demanda, né? Geralmente são dos partidos que são mais, como eu posso dizer, mais ativos com relação a essas discussões, né? Que levam à apreciação do STF, né? Ou uma medida de declaração de inconstitucionalidade de algum tema, ou ao contrário, né? Atualmente está muito comum as ADPFs, né, que são relativas a preceitos fundamentais. Mas se nada disso for levado ao judiciário, o judiciário não faz exatamente nada, até que seja provocado. A dosimetria for sancionado e virar lei, ele começa a valer quando e vai ser preciso fazer alterações no Código Penal ou no Código de Processo Penal, como que fica a partir desse PL, né, a partir do momento que ele vire lei? Oi, Maiara, mais uma vez, boa tarde. Nós estamos ainda no meio do chamado processo legislativo, né? O que acontece? Inicialmente, o projeto ele surge na Câmara dos Deputados, e aí, após a aprovação na Câmara dos Deputados, ele foi submetido, né, ao Senado. O Senado rediscutiu a matéria, e aí nós já temos uma situação complicada. Houve uma questão de alteração no teor da lei, sobretudo relativa à questão de medidas que tratavam especificamente de possibilidade de progressão de pena, né? E isso foi alterado. Então, se discutiu ontem se essa alteração seria uma alteração de mérito da lei ou seria apenas uma alteração de rescisão. E houve uma votação dos senadores no sentido de que foi apenas uma alteração de redação, mas que tecnicamente, na verdade, foi uma alteração de mérito. Em votada no plenário, obrigatoriamente isso é submetido ao presidente da República. O presidente ele pode vetar no todo ou em parte o texto do projeto de lei. Se ele vetar, isso retorna para o Senado. Se ele aprovar, aí a lei é promulgada, passa a valer. Mas a gente ainda precisa necessariamente que haja essa terceira etapa, né, que é a validação por meio do presidente da República. Muito bem, Ricardo, eu até vou voltar no assunto anterior, que na verdade faz parte do assunto como um todo, mas que não ficou muito claro para mim. Eu entendi perfeitamente, você explicou muito bem, o judiciário não pode tomar nenhuma medida se não for provocado. Mais uma vez que é aprovado, que passa todo esse trâmite que você nos descreveu muito bem aí, e a lei entra em vigor, o judiciário pode, o Supremo Tribunal Federal, no caso, pode avaliar sem provocação e entender que a lei é inconstitucional e tomar alguma medida em relação a ela, ou mesmo se houver a compreensão de que é inconstitucional, que passa por cima da Constituição, o Supremo tem que esperar a provocação da PGR. Luiz, a resposta é negativa, né? Para eu tentar ser mais claro na minha resposta. E eu vou dar um exemplo aqui para tentar ilustrar. Essa discussão recente também a respeito da lei do impeachment. A lei do impeachment ela é da década de 50. Os trechos da lei de impeachment que foram considerados na liminar do Gilmar Mendes inconstitucionais, como, por exemplo, questões relativas ao quórum mínimo para votação, para recepção ou para votação do impedimento de um dos ministros, já era inconstitucional na década de 50, porque era contrário à Constituição de 46. Uhum. Só que as leis relativas a impedimento, a impeachment, né, elas são feitas para não serem usadas. Então, da década de 50 até agora, nós estamos em 2025,
só tivemos 2 procedimentos de impeachment que foram seguidos. Então, enquanto ninguém suscitou a inconstitucionalidade daquela lei, ela permaneceu nesses 70 anos tramitando regularmente. Sendo aprovada pelo Senado e depois validada pelo presidente da República, passando a vigorar esse projeto da dosimetria, caso não seja levantada a sua inconstitucionalidade, enquanto isso não for declarado, ela vai valer regularmente, como todas as outras legislações. Espero que eu tenha conseguido ser mais objetivo agora. Claríssimo, meu caro doutor Ricardo Souza, professor de Teoria do Estado, advogado. Mais uma vez, obrigado pela gentileza de participar conosco aqui. Não, é sempre um prazer, viu? Sobretudo essas questões tão importantes do nosso dia a dia.